Quando eu comecei no digital, me falavam que para lançar você precisa de uma equipe grande. Precisa de um copywriter, de um estrategista, de um gestor de tráfego, de um designer, de um social media, time comercial, dentre muitas outras coisas. E eu descobri que isso, na verdade, é um mito. E eu vou te mostrar por quê. Peguei minhas colinhas aqui para me dar força. E é o seguinte, gente. O que as pessoas acreditam? Elas acreditam hoje que você tem que ter uma equipe já estruturada para poder fazer lançamentos. E aí, as que têm a coragem de tentar sozinho a primeira vez, elas pegam, lançam da maneira errada, não colhem os resultados esperados e veem que o trabalho era muito maior do que elas esperavam. E aí elas seguem um de dois caminhos. Ou elas desistem, ou elas pegam e procuram equipes ou agências para contratar, que tenham uma equipe grande, né? Isso é um erro. O erro ali também acontece quando elas tentam sozinhas. Então elas tentam abraçar ali todo o lançamento de um método específico, geralmente de nosso querido Érico Rocha, que é o mais famoso, eu diria, no Brasil, lançamento semente, e quando vê o tanto que tem que fazer, as pessoas se enrolam, não fazem direito, não fazem e fazem a mais do que precisam. Então, uma coisa que eu prezo muito é a lei de Pareto. Ela diz que 20% dos seus esforços geram 80% dos resultados. E o que essa pessoa que ela está começando, ela não sabe fazer é justamente isso, identificar onde que estão os 20% de esforços dentro de todo o processo de lançamento para trazer 80% dos resultados. E baseado nessa lei, você consegue fazer lançamentos sozinhos ou com equipes muito enxutas. O que isso faz? Faz com que sua margem, no final das contas, elas sejam muito maiores com relação ao tanto que você investiu, incluindo em tráfego, equipe, ferramentas, olhando para o faturamento que sobrou ali do seu lançamento, beleza? Então, esse pessoal geralmente gasta rios de dinheiros ali com agências que te dão uma equipe grande, mas muitas vezes não colhem o resultado que você quer. Inclusive, eu já vi gente gastando 80 mil em um lançamento para fazer 100 mil reais. Beleza, 6 em 7 ela fez, mas a margem muito pequena, acho que você vai concordar comigo, né? Se você juntar ali o custo de tráfego, mais equipe, mais ferramentas, etc., 80 mil reais e você fez 100 mil de faturamento, porque quando a gente fala no digital dos números que entraram, a gente fala sempre do faturamento, que é antes dos impostos também, né? Então, a margem que sobra ali de lucro é muito pequena, tá? Para a possibilidade de margem que a gente tem dentro de produtos digitais. Então, qual que é a estrutura que eu vou te entregar aqui, um passo a passo para você ter o que você precisa ali em termos desse 80-20. São 3 pilares que você tem que dominar: copywriting, o tráfego e a estratégia. Esses 3 pilares eles estão completamente envolvidos com relação a trazerem resultados, ou seja, vendas, faturamento. Então você, como coprodutor ou especialista que quer se lançar sozinho, você não pode abrir mão de estudar e dominar copy, estratégia e tráfego. Todo o resto você terceiriza. Ego, mas se estivesse terceirizando, então não estou fazendo sozinho. Não, você está fazendo sozinho porque você ainda tem que coordenar todas essas pessoas. O que eu quero dizer mais especificamente em terceirizar? Então, por exemplo, você vai contratar freelas, caso você vai fazer um lançamento que passe por páginas, vai contratar freela de web designer para fazer a página para você. A copy, lembra que você tem que dominar a copy? Você escreve a copy. Você vai contratar o cara para fazer o web design da página e botar ela no ar. Mesma coisa que a gente pode fazer também, que ajuda muito quando a gente fala de lançamento solos, é contratar as ferramentas corretas, aquelas que vão te dar produtividade, eficiência e tirar
você do trabalho que não traz resultado, beleza? O que eu recomendo? Segundo passo, entendendo isso e tendo estudado copy, estratégia de tráfego, é você fazer uma validação, um MVP que você tem com o que você tem. Então, exemplo, para ser bem mais específico, concreto, em uma circunstância específica. Vamos supor que você tem audiência e você tem uma lista. Você não precisa de mais nada, você precisa só alcançar essa lista de algum modo. O que eu quero dizer que você não precisa de mais nada? Você não precisa sequer pagar tráfego. Você pode alcançar esse pessoal organicamente e você trabalha nessa lista para vender o seu produto digital. Isso é um exemplo de uma validação de um produto digital aleatório, beleza? E qual que é a grande jogada quando você fizer isso? A partir da sua validação, você tem que criar todos os seus conteúdos, as copies, toda a estratégia e todo o tráfego de forma que ela seja replicável novamente no mesmo lead, no mesmo nicho. O que eu quero dizer com isso? Você fez um lançamento, você já viu na internet como tem lançamentos, o cara inventa uma próxima narrativa para o próximo lançamento. Então, vou dar um exemplo, uma escola que eu fiz há muito tempo atrás, chamava Escola da Coprodução. Na primeira narrativa era a nova profissão do momento. Na narrativa do outro lançamento era afiliado morreu. Então, nossa, agora o negócio é esse. Sempre com uma narrativa diferente, copies diferentes, que você não pode replicar e utilizar novamente. Isso acaba com o teu trabalho. Se você quer fazer sozinho, você precisa criar algo que você possa usar de novo, e de novo, e de novo. Beleza? Então, tem essa questão da replicabilidade, que é o passo 3. Então, recapitulando bem brevemente, antes de eu te dar exemplos concretos que eu já fiz aqui. Primeiro, 80-20, os 3 pilares, tá? Para você poder focar na copy, tráfego e estratégia. Depois, terceiriza o que você não tem o domínio. Você valida com MVP e você valida já de uma forma construindo todos os conteúdos para que eles sejam possíveis de ser reutilizados com nenhuma ou uma mínima alteração para a próxima vez que você for utilizá-lo num próximo lançamento, beleza? Então, por exemplo, às vezes é raro, mas acontece de você não validar o lançamento. Eu tive um lançamento aqui de construção financiada recentemente, era o nicho, tá? Construção financiada. E a gente errou na narrativa, a gente fez muito aberto para cliente final que quer sair do aluguel e construir para a moral. A gente pegou muita gente, viralizou alguns vídeos, mas é um público muito de topo. Então, na hora de vender, nós vendemos, investimos zero, porque foi orgânico, vendemos R$4.000, mas não consideramos o produto validado. Por quê? Porque ele tinha uma conversão da lista muito baixa. Para se ter noção, uma conversão a mercado de qualquer nicho que se diz no digital é de 3% pelo menos. Então, se você tem uma lista de 100 pessoas, tem que converter 3 pelo menos. Se você tem uma lista de 1.000 pessoas, tem que converter 30 vendas pelo menos, beleza? Uma média geral de mercado, não olhando por nicho, tá? E teve menos de 2%, se eu não me engano. Então a gente mudou a narrativa. Aí sim, mudamos a narrativa para que a gente não atraia, ou seja, a proposta do produto como todo, em vez de ser tirar as pessoas que moram do aluguel para construir, para morar em casa própria, começamos a trabalhar em pessoas que olham construção financiada de modo como um investimento. Então a linguagem já é outro, o público já é outra, entende? E aí a gente testando e aprovando, validando esse público, a gente já tem as cópias criadas para que se possa ser utilizada novamente nos próximos lançamentos, beleza? Outro lançamento, bem brevemente falando, que veio só de um aproveitamento de uma lista que a gente angariou aí ao longo dos anos. Angariou é uma palavra forte, né? Mas enfim,
que a gente pegou durante os anos uma lista de 30 mil pessoas, e na Black Friday a gente trabalhou só nessa lista com mensagens de API oficial, gastamos ali em torno de 3 mil reais e fizemos 184 mil de faturamento. Então, tudo isso porque, e de modo que a gente no ano seguinte pudesse reutilizar as copies, tudo que foi trabalhado da mesma maneira. No máximo vai mudar ali o modo de entregáveis da oferta, beleza? E por fim tem um último lançamento recente que eu fiz no Clube do Livro, onde a gente não tinha uma lista a ser trabalhada. Na verdade tinha, mas era muito pequena e a gente usou a API oficial só também, então a gente gastou R$1.000 de tráfego mais os R$500 de API oficial e investimos, ou seja, 1.500 investidos, voltou 89 mil reais, porque o cliente ali já tinha lista e já tinha copies que funcionavam para esse projeto em específico do Clube do Livro, beleza? E qual que seria o teto, né, para você lançar sozinho? Se você quer levar um negócio de lançamento sozinho, dá para fazer isso, dá para ganhar bastante dinheiro. Qual que é o teto? Eu boto um teto por lançamento. Quando você quer começar a fazer lançamentos de 6 dígitos altos, ou seja, 500 mil para cima, já é certo que você precisa de uma equipe maior. Pelo menos já um gestor de tráfego, tomando conta só do tráfego, enfim. Mas você consegue chegar nos múltiplos 6 dígitos com lançamento sozinho. 6 dígitos baixos, então 200 mil, 300 mil. Eu, pessoalmente, já fiz, por exemplo, essa do Black Friday, mas tirando Black Friday, que são exceções, fiz em lançamento um investimento de 30 mil, voltou 178 mil, então eu estava caminhando ali para fazer os ajustes para ir para os múltiplos 6 dígitos, perdão. E aí é o seguinte, eu diria que é esse aí o teto. Aí sim você consegue começar a pensar em equipe, beleza? Tendo isso em mente, quero que você saiba, é possível sim você ter um negócio enxuto, lucrativo e com margem alta. Essa que é a grande vantagem da equipe enxuta, do lançamento sozinho ou com apenas uma pessoa no seu bastidor. Então a margem é altíssima, beleza? E você consegue criar grandes negócios de milhões de faturamento. Eu, inclusive, alcancei 1 milhão de faturamento no ano de uma cliente minha, só com isso, lançamento sozinho, sem equipe, certo? Isso significa o quê? No final, se tem margem maior, é mais dinheiro no seu bolso. Há um caminho enxuto, você consegue viver bem de lançamentos solo. Esse caminho não é só possível, como ele também é real. Então não espera ter equipe para começar, faça o seu lançamento solo, enxuta o seu MVP e foca no 80-20, beleza? Eu vou deixar aqui também para você um vídeo de como você faz um lançamento solo, tá no card final. Só você pode assistir ele também para você ficar mais por dentro. Fica com Deus.